Uma alegria estar aqui com vocês em mais essa oportunidade, que nós possamos refletir juntos sobre o tema da noite e sair daqui com uma colaboração a mais aí para a nossa vida lá fora. Conduta moral e ética. A gente vê muita coisa lá fora, no dia a dia, nas nossas relações, e às vezes ficamos um tanto quanto preocupados com a situação do Brasil, do mundo. Então a intenção é buscar no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas informações sobre tudo isso, sobre o nosso comportamento. O som tá meio esquisito, tá bom? Tá joia? Eu vou iniciar colocando um vídeo, a fala do Rolando Boldrin e o texto atribuído a Rui Barbosa. Já faz um tempo que ele escreveu isso. Sinto vergonha de mim, por ter sido educador e parte desse povo, por ter batalhado sempre pela justiça, por compactuar com a honestidade, por primar pela verdade e por ver este povo, já chamado varonil, enveredar pelo caminho da desonra. Sinto vergonha de mim, por ter feito parte de uma era que lutou pela democracia, pela liberdade de ser e ter que entregar aos meus filhos, simples e abominavelmente, a derrota das virtudes pelos vícios, a ausência da sensatez no julgamento da verdade, a negligência com a família, célula máter da sociedade, a demasiada preocupação com o eu, feliz a qualquer custo, buscando a tal felicidade em caminhos eivados de desrespeito para com o seu próximo. Tenho vergonha de mim pela passividade em ouvir sem despejar meu verbo. Há tantas desculpas ditadas pelo orgulho e vaidade para reconhecer um erro cometido. Há tantos floreios para justificar atos criminosos. Há tanta relutância em esquecer a antiga posição de sempre contestar, voltar atrás e mudar o futuro. Tenho vergonha de mim, pois faço parte de um povo que não reconheço, enveredando por caminhos que eu não quero percorrer. Eu tenho vergonha da minha impotência, da minha falta de garra, das minhas desilusões e do meu cansaço. Não tenho para onde ir, pois amo este meu chão. Vibro ao ouvir meu hino e jamais usei a minha bandeira para enxugar o meu suor ou enrolar meu corpo na pecaminosa manifestação de nacionalidade. Ao lado da vergonha de mim, tenho pena, tanta pena de ti, povo brasileiro, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus. O homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Quem aqui já não se sentiu assim alguma vez na vida? Aí o texto fala de indignação, fala de egoísmo, fala de obter-se as coisas a qualquer custo. Várias situações do nosso dia a dia. Águia de Aia
Já faz tempo que ele escreveu isso e parece que continua sendo muito atual. Olha lá, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Temos que trabalhar intensamente contra tudo isso. O Espiritismo veio há 157 anos com uma proposta de conduta moral, com uma proposta de construção de um mundo melhor. Veio para o mundo, para todas as filosofias religiosas, veio para contribuir conosco no nosso aprimoramento, no nosso progresso. As religiões é que se assustaram com a proposta espírita, principalmente com isso, a coisa mais fantástica, mais maravilhosa que nós temos em nossas mãos, a liberdade, o livre-arbítrio, o poder de escolher, de decidir. É assim que nós vamos crescendo, que nós vamos tendo um mérito no nosso progresso. Só que da mesma forma que isso é fantástico, isso nos traz uma grande responsabilidade. E é isso que a gente encontra estudando a doutrina espírita. Não existe castigo, não existe culpado, existe o bom ou o mau uso do livre-arbítrio. E para que isso aconteça e que gere progresso, temos que nos enquadrar na lei de causa e efeito. Muitos já me perguntaram, vocês falam tanto em livre-arbítrio, mas só que nós temos essa lei de causa e efeito que vocês comentam, então não tem livre-arbítrio? Poderia ser maior, ou vocês acham que não? A gente poderia ter mais liberdade ainda do que a gente já tem? Isso vai se ampliando com o passo que nós vamos progredindo. Já ouviram alguém dizer isso? Já disseram isso alguma vez? Eu queria ser livre como um pássaro. Será que um pássaro tem mais liberdade do que nós? Pensem nisso, um pássaro tem mais livre-arbítrio do que nós? Nunca. O nosso livre-arbítrio é muito maior, é muito mais amplo. E existe ainda a lei de causa e efeito porque nós ainda não sabemos usar bem a liberdade. E o efeito é negativo quando a gente faz isso. Já disse o filósofo, nós somos condenados a ser livres. Interessante, nós somos condenados a ser livres. E isso dá trabalho, traz sofrimento, traz uma situação diferenciada para o espírito imortal ligado ao planeta Terra no estágio em que ele se encontra. Mas é por aí que há crescimento, é por aí que há progresso. Cortou um pouquinho o lado de lá, mas acho que dá para ler. Toda consideração sobre a filosofia espírita leva naturalmente a indagações sobre o homem, não só sobre sua origem e fim, mas também sobre suas relações com os demais entes do universo e principalmente com os outros seres humanos. Então, estudando o Espiritismo, a gente compreende melhor de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. E também a vida de relação. A vida é vida em sociedade. Conviver é preciso, conviver é necessário. E nessa convivência são uma série de situações. A gente está aqui hoje ouvindo a palestra, presentes estão aproximadamente 100, 150 encarnados. E tem mais gente? Com certeza tem um bom tanto que veio nos acompanhar, veio aí
em busca de algo para o seu equilíbrio. Alguns nós trouxemos, outros os mentores da casa. Vamos primeiro com os encarnados. Alguém aqui acha que não vai desencarnar? Vai escapar? Não tem jeito, né? Tem muita gente que desencarna e fica perturbado. Tem alguém chegando na casa espírita pela primeira vez? Sejam bem-vindas. Então, um dos pontos básicos da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Então, o nosso espírito é imortal. Existe a reencarnação. Nós já vivemos como homens e mulheres aqui na Terra em outras ocasiões. E agora a gente está tendo mais uma oportunidade, mais uma existência, mais uma experiência na matéria que é fantástica e é fundamental. Então, vejam só, tem gente que desencarna, tem espírito que desencarna e fica perturbado. Não é verdade? Tem espírito que desencarna e fica perturbando. Tem também? Tá? Tem bastante. Tem encarnado atrapalhando o encarnado? Ser humano trombando com ser humano. Tem encarnado atrapalhando o desencarnado? Também tem. E tem desencarnado influenciando encarnado, positiva ou negativamente. Nós recebemos muita ajuda da espiritualidade. Depende muito de nós, do nosso pensamento, da nossa vibração, da nossa porta aberta. A ajuda é muito intensa. Então toda essa relação tem que ser pautada por uma regra, por um comportamento, tanto de encarnado como de desencarnado. A vida é vida de relação em todos os campos, em todos os planos do pensamento humano. Quem aqui é uma pessoa ambiciosa? Tem ambição? Nós vamos conversar um pouquinho sobre um lado disso. Às vezes, quando a gente ouve falar em ambição, a gente pensa em ganância, em poder, em fortuna. A gente vai falar de um lado da ambição, desse lado, olha. Tudo que você pretende fazer na sua vida são seus objetivos, seus sonhos, suas resoluções. Vocês têm essa ambição? Tem um projeto? Tem uma visão de futuro para que nós estamos buscando? Seja no campo profissional, pessoal, espiritual. É importante que a gente tenha esse foco, tá? Então, olha só, muitas vezes a pessoa tem a ambição de viajar para o exterior, não tem? Outras vezes tem a ambição de um emprego melhor, de ser um profissional em alguma área. Então ela vai em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos. Talvez o mais pobre dos objetivos, a mais pobre ambição é ganhar dinheiro, porque o dinheiro pode ser o meio para muita coisa, mas não o fim. Então é preciso tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, olha o que é importante: a chamada ética. São os limites que você se impõe na busca de sua ambição. Isso é fundamental. Sempre os limites para os seus objetivos. E para isso, olha, o Mário Sérgio Cortella, quem conhece, quem já ouviu alguma coisa dele, o filósofo Cortella, fantástico, né? Ele fala muito disso. Quando a gente fala em ética, tem que colocar aí essas três questões: quero, devo e posso. Tem coisa que eu devo, mas não quero. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não devo. Então, um ponto importante da conversa de hoje: se vocês nunca ouviram essas questões, nunca se depararam com essa reflexão, levem para casa
nos momentos difíceis de decisão, de escolha, é muito importante responder essas 3 perguntas, tá? Então, olha só, repetindo aí. No livro dos Médiuns, Kardec coloca isso aí, ó: os princípios fundamentais são por toda parte os mesmos, e tem que vos unir numa ideia comum: o amor a Deus e a prática do bem. Isso é universal, isso chove em todas as igrejas, em todas as empresas, em todos os ambientes. A gratidão, se nós pegarmos o primeiro mandamento que veio lá de Moisés, amar a Deus, gratidão ao Criador, que nos criou, que nos deu a possibilidade de mais uma experiência aqui na Terra, que nos dá a condição de progresso e a prática do bem. Kardec deixou isso bem claro quando disse assim: olha, para o espírita, um lema: fora da caridade não há salvação. Então, caridade nada mais é do que a prática do bem. Então, falando sobre tudo isso, diria para vocês o seguinte: quando aquilo que eu quero é aquilo que eu posso e é aquilo que eu devo, o resultado disso é paz de espírito, consciência tranquila. Eu estou combatendo o bom combate, caminhando de forma serena, fazendo o que eu tenho de melhor. Isso me dá paz de espírito. Na questão 822, fica bem claro que um dos requisitos básicos para a felicidade é a consciência tranquila. Como nós vamos buscar ser felizes, mesmo vivendo aqui na Terra ainda, um mundo conturbado, sem a consciência tranquila? Kardec também perguntou à espiritualidade: e onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. No estágio em que nós nos encontramos. Alguém aqui já cometeu um equívoco na vida? De vez em quando a gente acerta, de vez em quando a gente erra. Isso faz parte de um processo. Agora, quem aqui já não aprendeu muito com o erro? Mas muito mesmo. Aquele chacoalhão foi fundamental para o nosso crescimento. E assim a gente vai caminhando, a gente vai fazendo o melhor possível, vai aprendendo e vai buscando a tão almejada paz de espírito. No livro dos Espíritos, eu não consegui trazer isso aqui um pouquinho para cá. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E eles responderam: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições. Então vejam só, o mundo caminha para isso. Às vezes a gente até acha que não. É preciso buscar conhecimento, é preciso buscar informação. A informação hoje está dobrando muito rapidamente. A velocidade do conhecimento que se modifica, que se aprimora, está mais à nossa disposição. Então é preciso buscar essa informação, esse conhecimento. Isso vai gerar mais progresso, mas um progresso mais importante é no campo da moral, é no campo do nosso eu, para trabalhar um pouquinho mais esse egoísmo que cada um ainda traz dentro de si. A gente ainda é um tanto quanto um ser humano, um espírito egoísta. Estamos melhorando, mas isso ainda é uma situação real. E em vez de melhorar as instituições, o ser humano melhorando, melhora o banco, melhora o hospital, melhora o atendimento.
na padaria, no supermercado, em qualquer relação, na casa espírita, passa por um aprimoramento individual de cada um de nós. O Espiritismo veio para isso, veio para chamar a atenção à necessidade de uma conduta diferente, a ver agigantar-se o poder na mão dos maus. Por que isso ainda acontece? Porque o bem é muito acomodado, o bem é muito pacato. Então o mal, mesmo sendo praticado por uma minoria, toma conta às vezes da situação do mundo, da política. Então é preciso que o bem ocupe seu espaço, abra, se posicione. É assim que a gente vai construir um mundo melhor. Nós recebemos na banca do Livro Espírita um DVD, um lançamento da Candeia, se chama Data Limite. Alguém aqui já assistiu esse DVD? Não? É interessante. Sendo possível, procurem, assistir. Em breve deve estar na internet, é lançamento ainda. O Chico Xavier, em 1969, falou algumas coisas intimamente. O que aconteceu de importante e de marcante na história do nosso mundo em 1969? O homem chegou até a Lua. E naquela oportunidade, segundo Chico Xavier, foi feita uma reunião com as lideranças do nosso sistema solar. E a Terra, esse nosso planeta, nossa casa, passava por momentos difíceis. Tinha terminado há poucos anos a Segunda Guerra Mundial. Começava uma preocupação muito grande com a Guerra Fria, com uma possibilidade de uma terceira guerra mundial com o uso de armas nucleares. Nós sabemos que se alguém apertar um botão hoje, eles têm armamento para destruir o nosso planeta várias e várias vezes. Então, o risco era muito iminente. Hoje, com tantas guerras em pontos isolados, mas ainda passou aquela preocupação maior, mas ainda há uma preocupação. Então o Chico trouxe a informação de Emmanuel que foi dado um prazo para nós, espíritos ligados ao planeta Terra, um prazo de 50 anos. O planeta, a partir daquele momento em que o homem pisou na Lua, teria 50 anos, uma moratória, para que o espírito melhorasse, para que o espírito se conscientizasse do progresso necessário para esse mundo ainda de provas e expiações. Quando se completam 50 anos? 2019. Então esse DVD traz muito dessas informações. Falta tempo para isso? Aí já 5 anos. Então a gente tem mais 5 anos para ficar livre de uma terceira guerra mundial. E segundo o Chico, a partir de então o homem vai progredir mais rapidamente, as instituições vão melhorar de forma mais ostensiva, o mundo caminha a passos mais largos para a regeneração. A gente tem mais 5 anos aí, que esse tempo é fundamental. A nossa consciência na prática do bem, mostrando a nossa cara, fazendo o nosso melhor possível, vai fazer a diferença. A gente está contribuindo nessa obra toda. Deus, o Criador, Jesus de Nazaré, conta conosco, com o nosso trabalho, para que isso aconteça de forma mais real. Assim, não é à toa que toda filosofia ou escola filosófica, em algum instante, necessita tratar sobre questões éticas. Ética é princípio, moral é norma de conduta. Ética é regra, moral é aplicação da regra. Ética é permanente, moral é temporal. Ética é universal, moral é regional. Moral é tese, ética é síntese. Uma conduta moral e ética. Por que é assim que funciona? A moral pode mudar de povo para tempo. Lá no Oriente Médio, um homem pode ter várias
esposas. É uma conduta moral para aquela cultura. Já para nós é imoral. Já a ética tende a se universalizar. É um comportamento, é a regra, né, para uma conduta moral. Na questão 629 do Livro dos Espíritos a gente encontra isso aí, ó. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder. Isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Simples, não é? Não fica bem claro? Ouvindo, lendo essa definição, encontramos grandes dificuldades no dia a dia para proceder dessa forma, mas estamos melhorando, estamos no caminho. Distinção entre o bem e o mal. Como distinguir o bem do mal? O bem é tudo aquilo conforme a lei de Deus. O mal, tudo aquilo que dela se afasta. Fazer o bem é seguir a lei de Deus, e fazer o mal é infringir esta lei. Nós possamos refletir muito, usar muito nosso pensamento, que é a propriedade do Espírito imortal que habita em nós, para combater o bom combate. Fazer o bem, mas no limite das nossas forças. Aproveitar as oportunidades que surgem durante o dia. Momentos que não podem ficar para trás para a gente exercitar a prática do bem. Tentamos relacionar aí alguns pilares, 4 pilares daquilo que seria, porque Kardec falou muito pouco em ética. Kardec falou muito em moral. Tanto é que ele dedicou a 3ª parte do Livro dos Espíritos trabalhando as 10 leis morais: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, liberdade, igualdade, sociedade, justiça, amor e caridade. O espelho do ensinamento moral do Espiritismo é o Evangelho de Jesus e Nazaré. A moral espírita se espelha na moral do Mestre de Nazaré. E as 10 leis morais vêm lá de trás, desde Moisés. Primeiro livro mediúnico que a gente tem notícia. Ele desceu do monte com os 10 mandamentos, não foi isso? Que está nas Escrituras. E a gente percebe o quanto nós éramos mais complicadinhos naquela época, porque naquela época tinha que ser assim: olho por olho, dente por dente. Então Moisés veio há 4.000 anos aproximadamente, trazendo um conceito de justiça. Olha, entra na linha, porque senão é olho por olho, dente por dente. Naquela época o ladrão roubava, cortava a mão. Aí vem Jesus de Nazaré 2.000 anos depois. Aí ele diz assim, né? Olha, aquele que te bate na face direita, você oferece a esquerda. Tá fácil para vocês? Tá dando para fazer isso já? Mas é preciso um esforço. Ele disse assim, ó: perdoai, gente. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Se você perdoar, você fica bem. Se você não perdoar, você fica envenenado. Cuidado. O outro não pode ter poder sobre você. Trabalhe intensamente para você buscar o equilíbrio. Então tudo isso é fundamental. As orientações de Jesus de Nazaré é mais pautado na lei do amor. E depois, 1857 anos depois, Jesus falou: agora não dá para explicar tudo. Na época oportuna, eu enviarei um Consolador. E para nós, o Consolador prometido por Jesus é a chegada da doutrina dos Espíritos, que veio trazendo muita informação, muito esclarecimento. E as pessoas, o mundo se assustou com algumas coisas. E até hoje tem gente que fala que Espiritismo é coisa do demônio. Não tem?
Que demônio é esse que manda fazer caridade? Que demônio é esse que fala que Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade? Então a gente tem que ir plantando a nossa sementinha. Temos que ir dando exemplo do nosso comportamento como espíritas que somos. Tá? Então, o primeiro aí pilarzinho que a gente conseguiu separar, ó, um conceito de juízo nas nossas ações, que primeiro precisam começar pelas nossas decisões. Qual é a palavra ali? Ó? É fundamental. A intenção. Qual é a intenção? Mas só que espera um pouco. Já ouviram aquele ditado? De boa intenção, mas existe o inferno? Nós temos um livro fantástico que explica direitinho essa questão de céu e inferno, que é o céu e o inferno. Mas tem esse ditado aí, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Então só boa intenção resolve o problema? Não, porque às vezes a gente está cheio de boa intenção, mas a nossa decisão, a nossa escolha, a nossa atitude pode prejudicar muita gente, e aí custa caro, aí os efeitos são negativos. Então, dentro de um conceito de justiça, de decisão, de juízo, é importante a nossa intenção, mas a utilidade dessa escolha, dessa decisão. Porque o próprio Sócrates dizia o quê? Só é útil o conhecimento que nos torna melhor. Tá? Então é importante pensar sobre isso, em todas as escolhas, em todas as decisões nossas, no dia a dia, na família, no trabalho. Uma boa intenção é fundamental, mas pode prejudicar alguém? Pode complicar a vida do outro ou a minha vida lá na frente? Quais são as 3 perguntas? Devo, quero e posso. Tá? Então, esse conceito seria um pilar da chamada ética espírita. O outro, quem aqui é 100% equilibrado? A gente está buscando o equilíbrio. Nós até tentamos, de vez em quando aparece aquele espinho, né? Aquela pedrinha no sapato e pisa no nosso calo, e aí o equilíbrio vai embora. Então vejam só, não precisa trabalhar muito com relação ao radicalismo. Em suma, ó, equilíbrio, a distância entre os extremos, nem 8 nem 80, a gente tem que ter um certo jogo de cintura. Cada um aqui tem a sua personalidade, construiu esse ser humano, tem uma longa história, e às vezes a gente quer que o outro siga os nossos passos, pense como nós pensamos. Isso é impossível. Platão, em A República, escreveu: a vida irrefletida não vale a pena ser. É preciso usar mais a razão. Calma, muita calma nessa hora, nas horas mais difíceis em que a gente está a ponto de explodir. Lembra do copo d'água? Chico dizia: corre tomar um copo d'água e segura na boca o mais tempo possível. E chamava de água da paz. A gente não fala o que falaria, não compromete o futuro, não custa caro. Então um pouquinho mais de calma, usar a reflexão, a razão, usar mais o pensamento. O outro pilarzinho, já ouviram essa palavra? Alteridade. A irmã Cidufox foi uma médium de Kardec que fala muito em alteridade. Significa, em última instância, a aceitação plena do outro. Nós estamos preparados para aceitar plenamente o outro? Nós até toleramos, mas a aceitação plena ainda temos dificuldades. Eu não concordo com uma só palavra que você está expondo, mas eu lhe dou todo o direito de pensar assim. Uma relação de respeito entre pessoas diferentes, entre espíritos diferentes, entre dimensões diferentes. Vamos construindo a nossa transformação moral e vamos buscando um comportamento ético, de respeito,
E muitas vezes isso tem que começar dentro de casa, na família, a célula máter da sociedade, no ambiente de trabalho, na casa espírita. Respeito, diálogo, conversa. Está faltando diálogo nas nossas relações, ou não? Ou é só lá em casa que acontece isso? É conversando que a gente se entende, é bater um papo, senta aqui, vamos conversar, porque às vezes é uma coisa tão simples e a gente cria um problemão. E a quarta perninha que a gente pôde organizar aí, da chamada ética espírita, nada mais do que a feliz. Quem aqui não quer ser mais feliz do que já é? Tem espírita ainda falando que acha que nós reencarnamos para sofrer. Vocês acham isso também? De forma alguma. Cada reencarnação é uma oportunidade de ser melhor, de viver mais a felicidade. Entendimento de que o aprendizado só se dá na medida em que ele é acompanhado do quê? A última palavrinha aí, bem alto. Alegria. Jesus disse, nesse mundo, na vida, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Alegria, bom ânimo. E aí, as nossas dificuldades são minimizadas. Dor e sofrimento é a mesma coisa, gente? Nem sempre. Tem pessoas que com um pouquinho só de dor, o sofrimento é desse tamanho. Tem outro ser humano, outro espírito, que sofre pra caramba, mas está lá, firme e forte, enfrentando as suas provas, com fé, com esperança. E tem outro que a dor é enorme, só que o sofrimento pequenininho. Então isso é muito relativo, é individual, é de cada um, mas precisamos pensar como estamos enfrentando as nossas provas e as nossas expiações ainda necessárias para o nosso aprimoramento, ainda fazem parte desse processo. Por que será, hein? Por que será que ainda é preciso a dor, o sofrimento, a prova, a expiação? Porque nós, espíritos ligados à Terra ainda, a gente é assim, olha. Ai. Aí passa alguém precisando, mas dá trabalho, a gente está aqui, oportunidade de fazer o bem, mas a gente está sentadinho ali, confortável. É só dar uma chuva, começar a ventar, não estou com coragem de ir para o centro hoje não. Está chovendo, está frio. Então, muitas vezes nós chegamos aqui em busca de um hospital, procurando socorro, amparo, um remédio para as dores da nossa alma. A gente veio aqui, viu que não existe milagre. Milagre, se a gente quer na nossa vida, a gente tem que produzir. Bate que a porta abre, pede que vem, mas acomodado não vem nada. E aí a gente recebeu tanta informação, procurou estudar o Espiritismo, e aí a Casa Espírita se transforma numa escola, e isso fez bem para a gente até quer trabalhar. Olha, Sandra, Valéria, precisando de ajuda, conte comigo, estou à disposição para o trabalho. É no almoço que a gente vai fazer, é na festinha de fim de ano. Nós vamos fazer dia 30 de novembro o primeiro encontro da família espírita de Jaú. A Sandra vai receber informação mais precisa e vai estar divulgando. Vai ser ali no Pouso Alegre. Já fica o convite, é um domingo, das 2 às 5, para ir a família, o pai, a mãe, a criança, o pai, a mãe, o jovem. O Departamento de Educação Espírita, que a Marinês é a responsável, está organizando tudo isso, e já fica o convite, dia 30 de novembro, um domingo, das 14 às 17 horas, lá no Pouso Alegre. Tem que fazer inscrição, não é gratuito, tá? Mas vai ser a gente está apostando muito num congraçamento da família espírita. Criançada vai ficar separado, trabalhando, fazendo dinâmica, e os pais, os adultos, também num outro local, também trabalhando essa questão
né, da família espírita. Fica o convite. Então é importante a alegria de viver. Então nós juntamos aí esses 4 pilares daquilo que a gente pode dizer de uma ética espírita. Tem gente chegando na casa pela primeira vez, tem gente que já está aqui há alguns meses, tem gente que já está aqui há alguns anos. Então, para aqueles que já estão aqui há alguns anos, ser espírita torna-me diferente? Cada um aqui está melhor do que estava há 2 anos atrás, há 3 anos atrás? Vocês melhoraram ou pioraram? Tá? Então, a informação espírita, tá, traz um padrão de atitude diferente no lar, no trabalho, no trânsito. O trânsito de Jaú está uma loucura. Estão querendo pegar um pelo pescoço por nada. Calma, comportamento ético e moral nas ações do dia a dia, nas relações com as outras pessoas, nos nossos pensamentos, porque tudo começa onde? É no pensamento que a gente materializa os nossos objetivos, os nossos sonhos no mundo como um todo. Olha que interessante, no início, na oração: Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. São Francisco de Assis disse isso, gente, olha só: comece fazendo o que é, depois o que é, e de repente você estará fazendo o... Se a gente, como espírito imortal, acreditar nisso, digo para vocês que eu estou vivenciando, falei lá no Santo Ivo, lá com os amigos lá da Associação Amigos de Jesus, um programa comportamental na empresa que eu trabalho. Nós somos em 3 líderes. E o pessoal desse projeto, que é ligado ao Sebrae, chegou lá com um questionário para os funcionários fazerem uma avaliação da liderança. Então eles tinham em mãos 21 tópicos para avaliar o Rossi. E desceram a boca, né? Depois de uns dias veio uma cartilinha para mim. Alguns tópicos estavam em verde, quer dizer que o pessoal achou que naqueles pontos eu estava bem. Outros tópicos em amarelo, pode melhorar. E alguns pontos em vermelho. Nesse ponto aqui você está mal. E é incrível como a gente não se apercebe dos nossos defeitos, das nossas falhas. É preciso alguém às vezes apontar o dedo para nós: olha, melhora nesse aspecto. E eu estou sendo obrigado a escolher um daqueles tópicos em vermelho, imprimir bem grande e colocar na porta da minha sala de trabalho. Todos os dias cedo, primeira coisa é ler aquilo lá. Não se esqueça disso hoje. E qual é o primeiro ponto que eu estou tendo que trabalhar? Ponto em vermelho. Eles falaram assim: olha, na hora que a gente faz alguma coisa errada, bronca. Na hora que a gente faz certo, ninguém fala nada. E eu não percebia que eu era assim. Olha só que coisa. Muitos dos colaboradores lá da empresa, é 95% de coisas corretas, que dá para dar um elogio, dá para dar um parabéns, e ninguém fala nada. Ninguém quem? Agora faz alguma coisa errada, era a bronca do Rossi. Então eu tenho que colocar na porta da minha sala e não perder uma oportunidade durante o dia de elogiar qualquer melhora, toda melhora. Vocês não têm ideia como foi difícil no começo. E vocês também não têm ideia como mudou o relacionamento com os colaboradores, né, dando um elogio que não custa nada. E a pessoa fica satisfeita. E isso no trabalho, no lar, na casa espírita, não é verdade? Então é uma mudança de comportamento que dá trabalho, porque a gente é acomodado, a gente não enxerga às vezes essa situação.
e perde a oportunidade de praticar o bem mais intensamente, no limite das nossas forças. Então olha Santo Agostinho, comece fazendo o que é, depois do que é possível. De repente, quando você já se perceber, está fazendo o que se julgava impossível. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para mudar o outro? Não, para domar as suas inclinações, mas é o nosso trabalho, é o nosso objetivo, a nossa meta principal, vencer a nós mesmos, dominar as nossas más tendências. Deixo para vocês essas 3 questões, vocês saindo daqui, levando isso na memória, no coração, eu já fico feliz. Nas decisões, nos momentos difíceis, essas 3 perguntas: quero, devo e posso. E aí a gente vai estar tendo um comportamento pautado na ética, porque não existe ninguém sem ética. Existem muitas pessoas anti-éticas. Cada um tem a sua ética. Que a gente possa, olha, defina a sua ética quanto antes possível. Ela que tem que se preceder à sua. Nós podemos ter inúmeros sonhos, objetivos na vida, mas pautado dentro de um comportamento ético. E aí, diria para vocês, que ninguém saia daqui pensando que o Rui Barbosa estava querendo orientar a gente a ter vergonha de ser honesto. Não sentir medo e nem vergonha de agir dentro da moral e da ética. Essa é uma conduta espírita. Podem ter certeza disso. Que nós possamos seguir com a consciência tranquila, sabendo que no leme e como guia e modelo a gente tem a figura do Mestre de Nazaré, que disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E assim, com ele, o fardo fica mais leve e o jugo mais suave. E a gente vai caminhando de forma mais serena e tranquila, vivendo ainda nesse mundo e colaborando com ele na construção de um mundo melhor.